provando que Jesus não prestava. Eu devo ser um dos poucos caras no planeta, se não o único, que fala que Jesus não prestava. Porque a galera, obviamente, não conhece a Bíblia. Então eu vou mostrar aqui pra você uma passagem, beleza? Tem várias, mas veja essa daqui. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que ela já estivesse a arder. Lucas 12:49, no versículo 50, ele vai dizer que antes disso acontecer, ele teria que passar por um batismo, que ele até se angustiava por aquilo que ia acontecer. E alguns vão interpretar que esse batismo se referia à sua morte, entende? Ou seja, até a morte de Jesus não é para que ele pudesse salvar as pessoas. No próprio texto ele diz que antes de que o fogo desça e consuma todos, eu tenho que sofrer antes, entendeu? Mas eu queria muito que isso acontecesse agora. Talvez alguma pessoa desavisada fale assim, você tem que ver o contexto, né, meu? Porque ele pode estar falando do batismo do Espírito Santo, por isso que ele está falando de trazer fogo. Não, tem nada a ver, caraca. Tanto é que no versículo 51 ele já fala isso aí, ó. Supondes que vim para dar paz à terra, não vou-lo afirmo, antes divisão. E aí ele prossegue nos demais versículos dizendo que a casa da pessoa, a família da pessoa ia estar completamente dividida por causa dele, uns contra os outros. De certa forma, essa parte aí é uma verdade, né? Porque Jesus, ele realmente traz divisão, ele traz problemas, ele traz o mal. Tanto é que é só você pegar a história aí da igreja e você vai ver que tanto a parte da Inquisição, das cruzadas, das perseguições, das mortes, das ameaças, do empecilho ao avanço científico, da escravidão, do racismo, da homofobia, tudo isso vem através da defesa daquela galera que acredita em Jesus e usa a Bíblia como uma desculpinha para dominar os outros. Teocracia, a mesma coisa, teologia do domínio, a mesma coisa, teologia da prosperidade, a mesma coisa. A galera aí fazendo muito mal para uma série de pessoas, enquanto fica surrupiando, pegando dinheiro delas em nome de um suposto Deus, que obviamente não existe e nem é. Pois é. Mais uma aqui irrefutável. Só esse texto aí já prova que Jesus não prestava, mas tem vários outros. Aliás, tem um vídeo meu no YouTube que você pode ver completão lá. Vai lá, procura lá que Jesus não prestava e tá na Bíblia. Beleza? Me siga aqui, deixa sua curtida, compartilha com a galera, deixa seu comentário e sua alegria. Falou, fui. Bom, pessoal, eu sou o professor Rafael Nascimento, 21/10/2025, certo? Eu vou falar sobre a passagem que o Edson Toshio explicitou, que é Lucas 12:49, que é um dos textos mais intensos e controversos e desafiadores do Evangelho. E o Edson Toshio fez um vídeo crítico, fazendo uma crítica referente ao personagem de Jesus, né, diante desse texto aqui. Né? Então vamos pegar essa Bíblia, vou usar essa Bíblia aqui, certo? E vamos lá. O texto é Lucas 12:49. Você pode utilizar Almeida Revista Atualizada, que diz o seguinte: vim lançar fogo sobre a terra e que bem quisera que já estivesse a arder. Lucas 12:49, Almeida Revista Atualizada. Veja só, para a gente entender essa passagem, é necessário que as pessoas entendam também o contexto histórico dessa passagem. Por exemplo, o Evangelho de Lucas ele foi escrito entre o ano 80 a 90 depois da era cristã. É um contexto pós-destruição do Templo de Jerusalém. Você concorda comigo que aconteceu no ano 70 depois da era cristã? Quando as comunidades cristãs enfrentavam divisões internas e também as perseguições externas, foi nesse período que a mensagem de Jesus já não era vista como uma boa notícia pacífica, mas como um fator, ao meu ver, de ruptura dentro da sociedade judaica e também greco-romana. Então você tem que entender essa percepção aqui, diferente desse contexto. Assim, quando a passagem que fala, Jesus diz na passagem que veio trazer fogo, o termo ele ganha uma forte carga apocalíptica e também, ao mesmo tempo, purificadora. Vocês entendem dessa maneira? O fogo, no imaginário judaico, não é apenas destruição literal que vai acabar com tudo, como o Edson Toshio leu de forma literal essa passagem. É também símbolo da presença e do juízo divino. Então, quando se fala fogo em Lucas 12:49, você tem que entender que existe aqui os ecos do Velho Testamento. Da onde veio essa expressão fogo, que é do grego pria, da onde vem e por que traz essa significância totalmente oposta de forma literal que Edson Toshio lê. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 2, diz assim, ó, Deus se manifesta a Moisés em sarça ardente. Deus se manifesta a Moisés em sarça ardente. Ou seja, fogo. Malaquias capítulo 3, versículo 2 ao 3. O fogo do ourives, ele purifica os filhos de Levi.
Isaías capítulo 66, versículo 15 a 16 diz: o Senhor vem com fogo para executar juízo. Então, o Senhor vem com fogo, ou seja, o Senhor vem com justiça, ou julgamento, para executar o juízo. Se a gente transformar a palavra fogo por transformação, ou julgamento, ou justiça, você vai entender essas passagens dessa mesma maneira. Então, portanto, Lucas 12:49 reflete o caráter conflitivo e purificador da missão do próprio Jesus. Ele não veio trazer a falsa paz, mas a crise necessária que separaria o justo do injusto, o fiel do infiel. E ele falou isso, algo coerente com o versículo seguinte. Lucas capítulo 12, versículo 51. Pensais que vim trazer paz à terra? Não, digo vós, mas antes divisão. Então, reforça o que eu estou dizendo aqui. Certo? Vamos pegar o texto no grego. Pie elton balei epitejin, kaiti telo eidi anefte. Pi elton balei epitejin, kaiti telo eidi anefte. Que significa a passagem que eu explicitei para você acima, ou seja, vi lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Ok? A palavra aqui, elton, vim, ela está no auristo de erkomai, indicando um ato pontual ou uma ação definida, no caso, a vinda messiânica. A palavra baleim, certo? Infinito auristo de balon, que significa lançar e arremessar. A expressão intenção e propósito, ou seja, eu vim para lançar. A palavra pi é fogo, substantivo neutro singular com as múltiplas conotações, variações, ou seja, ela pode simbolizar, certo? Juízo, espírito, transformação, justiça e purificação. Entende o que eu quero dizer? Epitejin. Epitejin significa sobre a terra. Uso de epi com acusativo, indicando um movimento direcional, não uma mera localização específica. Então, eu vim trazer fogo em direção à terra. A passagem no grego da segunda parte dessa complementação de Lucas 12:49 é kai ti telo eidi anefte. A tradução literal dessa passagem do grego é o quanto desejo que já estivesse aceso. A palavra ti telo quer dizer quanto quero, é uma expressão que está enfática. Anefte, que significa auristo passivo, de anapto, que significa acender ou também inflamar. A partícula ei, que aqui é exclamativa, não condicional, reforça o tom emocional da frase, traduzindo-se melhor por se já estivesse aceso, ou melhor que estivesse aceso. Então, o que a gente pode discernir sobre a passagem? Jesus aqui, ele expressa ardente desejo de que a purificação divina já estivesse em curso, uma linguagem de patos profético. E o que a gente pode interpretar de forma teológica integrada? Então, se a gente pega essa passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 49, historicamente e linguisticamente, o texto sugere que o fogo é metáfora da missão transformadora e divisiva do próprio Jesus, que provoca uma crise espiritual e moral, certo? Dentro daquele contexto. Então, há três grandes linhas interpretativas entre os próprios estudiosos referentes a essa passagem. Que uma linha interpretativa é a apocalíptica, onde o fogo é o juízo escatológico de Deus, isso respaldado no texto de Jeremias, capítulo 5, versículo 14, e Malaquias, capítulo 3, versículo 2, dentro de uma perspectiva pneumatológica, certo? Onde o fogo é o próprio Espírito Santo, ou seja, você vê isso respaldado em Atos, capítulo 2, versículo 3, e que purifica e que transforma. Ou a terceira possibilidade é a ética ou existencial, certo? Que são as linhas interpretativas, a ética e existencial, onde o fogo é o ardor do amor e também da verdade, que desmascara as contradições humanas. Então, o que o Evangelho de Lucas pode nos trazer? Lucas, como evangelista, que mais enfatiza o Espírito, ele provavelmente fundiu as três. O fogo é o Espírito de juízo e purificação, que se manifesta na própria história, especialmente após a morte e ressurreição de Cristo. A gente vê isso também respaldado em Lucas capítulo 3, versículo 16, onde fala: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A expressão fogo pia, certo? Traz essa linha interpretativa. Então, o que a gente pode discernir sobre a síntese interpretativa? Jesus aqui em Lucas capítulo 12, versículo 49, fala como profeta escatológico. A sua missão aqui, dentro dessa perspectiva desse texto, é lançar fogo, ou seja, da decisão final, o Espírito que purifica e o juízo que separa.
o que a gente pode trazer dentro da perspectiva gramatical? O grego aqui, ele mostra intensidade emocional e desejo profético, não violência de forma literal, como o Edson Toshio falou. Historicamente, o texto reflete o conflito interno do cristianismo primitivo, que compreendia o evangelho como força incendiária contra a velha ordem religiosa e também moral. Então, o texto de Lucas 49, ele particularmente ecoa isso. E o que a gente pode entender sobre Lucas 12, 49 a 50? Que diz assim: vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e como minha angústia até que venha a cumprir-se. Certo? A imagem do fogo que a gente vê dentro dessas passagens, a gente vê em Isaías 66, versículo 15 a 16, o Senhor vem com fogo para executar o juízo. Então, aqui o fogo, ele vem no sentido de julgamento. Malaquias, capítulo 3, versículo 2 ao 3, o fogo orives que purifica os levitas, ou seja, a transformação, certo? E Jeremias como justiça. Jeremias 5, versículo 14, onde diz: a minha palavra é fogo na tua boca, certo? Então, a gente observa que a palavra fogo, ele não tem um sentido literal, e sim, ele tem um sentido especificamente de juízo, transformação e também justiça. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o que a gente pode trazer da síntese, por exemplo, de Lucas? Historicamente, o livro de Lucas 12, 49 e 50, ele reflete uma teologia pós-pascual. A comunidade reconhece que a purificação do mundo começa com a paixão e também a cruz. Gramaticalmente, o texto é carregado de emoção e decisão. Verbo no auristo e também expressões exclamativas reforçam a urgência e a intensidade do desejo de Jesus. Então, o fogo aqui é o espírito e o juízo transformador que ele inaugura, e o batismo é o sofrimento necessário para que o fogo divino se manifeste plenamente. Então, ambos se unem no mesmo processo histórico salvífico, a crise purificadora trazida por Jesus à história humana. Então é basicamente isso. Não tem nada de literalidade, então, e sim de simbolismo e de questões históricas e interpretativa e também teológica. Um abraço do professor Rafael Nascimento.